Fala turma, tudo bem com vocês? Turma, eu estou trazendo aí em dois vídeos, para não ficar muito extenso, a prova do Enem de 2020 e 2021 para conversar com vocês. A turma que vai fazer o Enem e que deseja mandar bem na prova de física, dá tempo ainda de olhar de uma maneira diferente essa prova. Se alguém ainda está perdido de como estudar a prova de física, o que está caindo, como está sendo abordado os temas de física, dá uma olhada até o final do vídeo, porque eu vou comentar as questões do nível fácil, médio, difícil. São 15 questões de física contextualizada, mas de uma maneira diferente, tá certo? Por que diferente? Olha só, o nosso Enem, quando teve a nossa primeira edição lá em 98, 1998, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele foi aplicado em 184 municípios e apenas 9% foi da rede pública. Diga aí. Desses 184 municípios que fizeram a prova do ensino do Exame Nacional do Ensino Médio, tiramos aí uma base que essa prova ela seria muito interessante para as avaliações futuras. Com o passar do tempo, o Enem começou a valer ponto, foi adicionado alguns pontos. Quem fazia a prova do Enem, tá certo? Também até para estimular para mais a turma que está fazendo o ensino médio fazer mais essa prova. E quem fazia essa prova teria, no caso, pontos para agregar na sua nota dos vestibulares das nossas UFs, as universidades federais. Passou algum tempo e a nota do Enem começou a ser contada para a nossa primeira fase. Muitos vestibulares teriam, no caso, duas fases, e uma dessas fases era justamente a nota do Enem. Com o passar do tempo, não só a primeira, mas a segunda fase, ou seja, a prova completa do vestibular para ingressar em uma universidade pública, a uma UF, algumas estaduais também, era a nota completa do nosso Enem. Só que a prova ela teve uma evolução muito grande. Eu estou falando aí da prova de física, que vai ser a nossa conversa, tá certo? A nossa prova de física. A prova de física, que ela está dentro da prova de ciências da natureza e suas tecnologias, logo no começo foi uma prova bem tradicional. Aquela prova que a gente via muito em livros de física, tá certo, do ensino médio. Uma física que trabalhava muitas equações, muitas fórmulas, muita matemática, trabalhava uma aplicação mais direta dos problemas da física resolvidos por problemas com fórmulas, equações e cálculos. Depois, com o passar do tempo, a física ficou mais contextualizada. A física ficou mais contextualizada com a biologia e com a química. Ficou sendo colocado a física dentro de alguns assuntos de física, física com biologia, física com química. Isso mudou? Não. A gente ainda tem uma contextualização. Porém, esses dois cadernos agora, eles modificaram e eu achei aí um pouco mais complicado do que os outros cadernos. Por que 2020 e 2021 para mim ficou mais complicado? Porque a maioria das escolas, a maioria dos alunos vão estudar a física apenas com aplicação de equação. Você olha o problema, pega os dados do problema, joga dentro de uma equação, resolve o cálculo, acha, no caso, a alternativa. A física do Enem já era contextualizada, só que agora ela está sendo aplicada pesadamente em cima de tecnologia. E isso torna um pouco mais complicado. Por quê? A física ela ficou bem mais fechada com a tecnologia. Um aluno de ensino médio que estuda apenas a aplicação dos conceitos de física para resolver problema, ele não vai conseguir resolver com facilidade a prova do Enem de 2020 e 2021, porque as questões vai querer que esse aluno não só conheça a física, mas conheça a área de tecnologia. A área da tecnologia dentro do campo da engenharia, dentro do campo da ondulatória, dentro do campo da informática. Então, ele precisaria ser um aluno antenado em tecnologia para poder resolver essa prova. Somente cálculo, somente fórmula, somente matemática, ele não iria conseguir resolver. Ele precisaria entender de tecnologia, para que serve aquela tecnologia e aonde os conceitos de física estão dentro daquela tecnologia. Por isso que muitos alunos
alunos iriam achar e acharam mais complicado essa prova porque deixou de entender a aplicação no ramo da tecnologia, engenharia e informática. Então foi uma prova que ficou muito bacana, porém não precisou muito de matemáticas pesadas, tá certo? Como as provas, Bruno, então quer dizer que eu não preciso calcular, eu não preciso de matemática pesada. Não é por aí, tá certo? Até porque não só de Enem vai viver a física, não é isso? Eu vou analisar as questões bem rápido para o vídeo não ficar tão extenso, mas eu gostaria que vocês entendessem o que vai ser cobrado, o que vocês precisam entender, o que vocês precisam focar um pouco mais. Eu preciso focar em fórmula, equação, cálculo, preciso decorar, tem muita gente ainda presa em decorar equações. Eu preciso das equações, claro, as equações vão me ajudar a resolver o problema de física, mas para entender a aplicação dessa fórmula, dessa equação, vocês vão precisar muito de entender a aplicabilidade no ramo da tecnologia, no ramo da engenharia, como é utilizado esses conceitos. Isso vai te ajudar muito mais, tá certo? Então vamos lá. Olha só, aqui começa o nosso caderno, Ciência da Natureza e suas tecnologias, questão 91 a 35. Ele não vai te dizer quem é física, quem é química e quem é biologia. Não vai. Você vai ter que ler a questão e dentro da questão, quando você lê, você vai ver que a roupagem do problema, que a parte que ele vai trabalhar e contextualizar com alguma coisa está relacionado muito ao tema de física ou química ou biologia. Eu vou focar somente as questões de física, já separei, tá certo? E já vou focar as questões de física para a gente comentar sobre ela. A primeira questão de física que vai aparecer para vocês é a questão 94. E essa questão 94 eu achei nível difícil. Por que nível difícil, Bruno? Já que o problema é um problema tão legal do segundo ano, que é fenômeno ondulatório, trabalhar com ondas. E eu gostei de trabalhar com ondas no segundo ano. Só que no segundo ano, quando você vai estudar ondas ondulatórias, você vai estudar o comprimento de onda, a sua frequência, a sua amplitude, a sua velocidade, sua propagação, eco, ressonância. Você vai estudar isso, mas dificilmente você vai ver a aplicabilidade dessa onda no dia a dia, principalmente nesse CR aqui, ó, que muita gente não ouviu falar. CR, que é o cancelamento de ruídos. Os fones de ouvidos que hoje é utilizado, headphones e outros, eles vão ter uma tecnologia de cancelamento de ruídos. Ou seja, eu estou no avião, pego o meu fone de ouvido e quero ouvir música. Só que fora do que eu estou ouvindo no meu aparelho, tem um som externo, que é o som da turbina do avião e outros sons que eu não quero ouvir. Daí, a tecnologia de cancelamento de sons, tá certo? O cancelamento de ruídos, ele faz com que os sons externos que existem, por exemplo, da turbina do avião, enquanto eu estou escutando uma música no avião, seja cancelado por interferência. Então, eu teria que não só saber os fenômenos ondulatórios, mas eu teria que saber a sua aplicação. Eu teria que conhecer essa tecnologia de CR. Cancelamentos de ruídos. Bruno, mas o contexto aqui não vai me ajudar? Bem, se você não entender o funcionamento de um fone de ouvido ou equipamentos que estão trabalhando a tecnologia redutora de ruídos, você não iria conseguir entender que ele trabalha com interferência. Muita gente marcou até absorção. Então, é uma questão que não tem cálculo, eu achei nível difícil, porque eu precisaria saber a sua aplicação, a aplicação dos fenômenos da ondulatória. Pulando mais um pouco para as questões que vai ser no caso, tá certo? De física, vou para a questão 96. E essa questão 96 eu vou marcar ela como difícil também. Bruno, uma questão difícil para a associação de resistores. Meu amigo, no terceiro ano vocês estudam a parte da eletrodinâmica e na eletrodinâmica vocês vão estudar os circuitos e associações em série, paralelo e misto. Só que vocês vão aprender a calcular corrente, vocês vão aprender a calcular resistência, resistividade, voltagem, bateria, vão conhecer os amperímetros, mas vocês não vão ver um tipo de associação como essa.
Nessa associação, ele deu para você, tá certo? Aqui, ó, uma fonte, que é o nosso gerador. Ele botou CC para informar que é corrente contínua, ou seja, tipo uma bateria, onde eu tenho um polo aqui, ó, positivo e o polo negativo. Vamos dizer que a corrente saia e passa aqui, ó. Tem que passar um resistor de 100 ohm, 100, 100, 100, para poder voltar, tá certo? Essa bateria tem quanto? 12 volts. Eu quero ligar um equipamento, tá aqui, ó, ele informou para mim que eu quero ligar um equipamento, que esse equipamento opera com 9 volts. Mas como aqui tem 12, eu vou precisar perder 3 volts. E para isso, para eu perder esses 3 volts, eu vou ter que pegar esse equipamento aqui, vamos dizer que isso aqui é um equipamento, e vou ter que ligar esse equipamento nessa bateria. E para isso, eu posso fazer uma ligação tipo assim, ó, esse equipamento no ponto A, esse equipamento no ponto B. Quando eu ligar esse equipamento no ponto A e o ponto B, eu vou pegar, tá certo, a minha bateria aqui, ó, e vocês vão perceber que a corrente, ela vai vir aqui, ó, ela vai passar nesse ponto para cá, ó. E no momento que ela passa nesse pontozinho aí, tá certo? Eu só pego o resistor de 100. Mas eu poderia associar ela aqui, ó. Eu poderia pegar essa bateria, esse equipamento e associar ele aqui. E quando associasse ele aqui, o que eu iria ter? Eu teria, no caso, tá certo? A corrente pegando este ponto aqui, ó. Então, daqui que o aluno viesse a perceber que essa associação que está desenhada será utilizada para ligar um equipamento. Esse equipamento utiliza 9 volts. Eu vou ter que perder 3. Esse equipamento eu tenho várias possibilidades de associar ele A em B, A em C, A em D, A em E, B em D, tá certo? Daqui que o aluno percebesse isso, seria complicado. Ele poderia, no caso, associar aqui, ó. Ele pegaria no B e pegaria no D. Então, é uma questão de nível difícil de entendimento, difícil de abordagem, porque ele não saberia se é para trabalhar com qual resistência, qual, no caso, corrente ele iria utilizar. Então, veja que o problema contextualiza, tá certo? Com uma aplicação muito particular de uma associação, onde a resistência ela vai ser utilizada para diminuir a voltagem de outro equipamento ligado nessa bateria. Então, o nível aí fica sendo difícil. Vamos seguir no caso, né, para a próxima questão aí de física. E a próxima questão aí, ó, ela é a nossa 101. Essa questão aqui, ó, tá certo? A nossa questão 101. E por que eu coloquei aí no caso, deixa eu mudar aqui, essa questão sendo nível, o nível dela, ela sendo no caso um nível difícil. Pelo seguinte, vê só. Quando a gente pega nesse problema, é um problema que ele vai trabalhar com temperatura, tá certo? Como ele vai trabalhar com temperatura, aquecimento, é um assunto do segundo ano, não é isso? Calorimetria, termologia. Só que algumas coisas tornaram ela um pouco mais complicada, mas ela é mais difícil pela questão do cálculo e das unidades, mesmo sendo uma pergunta muito objetiva. É uma pergunta de segundo ano que vai utilizar aquecimento. Então, está aqui o assunto do segundo ano, temperatura. Está aqui outra questão do terceiro ano, aquecimento, utilizando uma fonte de aquecimento. Então, assunto do terceiro ano. Mas, geralmente, os alunos do ensino médio, quando vai estudar calor específico, ele vê caloria, grama, grau Celsius. E eles colocaram aqui, ó, em quilojoule, quilo, Kelvin. Daí, no caso, tem um problema que os alunos, quando pegam unidades diferentes, eles já se enrolam. Então, eu preciso entender que a unidade de calor específico que é trabalhado, calorias, grama, grau Celsius, pode ser utilizado de outra fórmula. Joule, quilojoule, grama, quilograma e Kelvin. Eu preciso trabalhar com essas duas para não me perder. Outra coisa que eles utilizaram muito foi as unidades escritas de uma maneira diferente. Por exemplo, densidade é usado, vamos supor, quando ele vai trabalhar massa por volume, ele vai colocar grama por centímetro cúbico. Então, a densidade é escrita assim, ó, né? Vamos dizer, uma das unidades, gramas por centímetro cúbico. E como é que eles escreveram? Grama, centímetros cúbico. Negativo.
Então, eles pegaram as unidades, está aqui, ó. Ele poderia ter escrito essa densidade aqui em quilograma por litro, mas ele botou o litro a menos 1. Então, essa quantidade de informações de unidades diferentes, unidades escritas de maneiras diferentes, utilizando o segundo e terceiro ano, misturando muitas informações, tornou ela, para muitos alunos do ensino médio, difícil de se trabalhar por utilizar unidades que não é convencional e escritas que não é convencional. Certo? Vamos seguir mais um pouco. E aí eu tenho a questão de número 106. Não só de problemas difíceis vive o nosso Enem. Vem aí um problema fácil para poder aliviar o nosso coração, a gente ficar um pouco mais calmo, a gente fazer a prova também de uma maneira mais leve. E a questão 106 é uma questão que eu considerei de nível fácil. Por que é um nível fácil? Porque é um nível que é uma questão que eu não preciso de fórmulas, eu não preciso de equações, eu não preciso de matemática. De novo, como eu disse a vocês, ele contextualizou, tá certo, o problema, fazendo um problema teórico, aonde eu iria utilizar os conceitos da nossa física elétrica na parte da eletrodinâmica. O que eu precisaria lembrar é que o professor de física, ele formou para vocês que dentro de um circuito a gente precisa medir as voltagens e as amperagens, e para isso utilizamos o amperímetro e o voltímetro. Ele também informou para vocês que o voltímetro, que mede a voltagem do nosso circuito ou de algum ponto do circuito, ele é associado em paralelo. Já o amperímetro, que vai medir, no caso, a amperagem, a corrente, ela vai ser utilizada, tá certo, em série. Então, os alunos iriam olhar e analisar, tá certo, com mais cuidado, os amperímetros associados em série do que os amperímetros associados em paralelo. E aonde ele está associado? Se essa amperagem ele quer descobrir da bateria ou ele quer descobrir do circuito, tá certo? Então, era mais análise do amperímetro do que você saber exatamente a parte de física elétrica mais pesada. Era só analisar, então é uma questão fácil. 106 desce para 108. E essa 108, de novo, eu considerei uma questão fácil. Por que uma questão fácil? Porque, vejam só, pessoal, não é muito fácil ele colocar, não é muito comum ele colocar uma questão de lançamento, mas ele colocou aí uma questão de lançamento. E a brincadeira fala sobre os desenhos animados. Estou lembrado aí o desenho feito Papaléguas e Coiote. O Coiote está correndo atrás de Papaléguas, aí ele passa direto, né? Tem um penhasco, ele passa direto, aí ele para no ar, olha para a câmera, olha para baixo e cai. Daí, no caso, tá certo? Essa cena que passa no Papalégua e o Coiote é muito utilizada para poder brincar sobre a questão de quedas. Mas, na vida prática, a gente sabe que a trajetória da bola ao ser lançada não vai ser igual o de Coiote, que ela para de repente e começa a cair, não é isso? Então, vocês iriam olhar a questão e iriam analisar qual é o percurso que ela faz. Na letra A, feito o coiote, que para no ar, não é isso? E cai. Na letra B, a letra C, ou, no caso, a letra D, que ela vai fazer esse percurso, né? Um lançamento horizontal para frente e uma queda livre para baixo. Então, aí vocês é apenas análise de lançamento. Ela foi uma questão fácil, a questão 109 aí dessa prova. A 108. A 109, olha só. Essa 109 eu achei, ela vamos dizer que ela não é fácil, porque ela não é bem objetiva, também ela não é difícil, ela é média. Por que ela é média? Primeiro, voltando às unidades. Olha só a unidade de velocidade. Todo mundo está acostumado a velocidade metros por segundo. E para não escrever metros por segundo da forma usual, ele escreveu dessa moda aqui, ó, tá certo? Metros vezes segundo elevado a menos 1. Então, já tem alguns alunos que iriam ficar, poxa, eu não estou entendendo muito bem, mas saca que é velocidade, tá certo? Metros por segundo. Outra coisa é que muitos alunos passam, quando vai estudar essa parte de frequência ondulatória, ondas, eles não pegam muito bem essa parte aqui, ó, de ressonância.
o conceito da ressonância é um conceito importante e ela caiu, tá certo, em cima de dois pontos da nossa prova aí de 2020 e 2021. E eu preciso entender o que é ressonância, o que é o efeito Doppler, são esses efeitos na ondulatória para resolver um problema. Então, é um problema mediano por dois motivos. Primeiro, alguns alunos precisam saber o que é ressonância e outros saber a questão das unidades. Fora isso, não é um problema difícil, tá certo? Não é fácil porque não é tão objetivo, não é difícil porque não tem muitos dados, muita coisa para analisar. É um problema médio. Seguindo aí a questão do 109, vamos aí no caso para a nossa questão aqui, ó, a questão 112. E essa questão 112 é uma questão fácil. Por que foi uma questão fácil? Pessoal, essa questão ela vai trabalhar o conceito de um para-raio, tá certo? O poder das pontas. Se você pega, no caso, um corpo que ele, vamos dizer, é meio esférico, as cargas elas vão ser bem distribuídas, tá certo? Por toda a sua periferia. Mas se você pega um corpo que esse corpo ele tem uma ponta, as cargas vão se concentrar com maior intensidade nas pontas. É o que chama-se de poder das pontas. Daí, no caso, o para-raio ele vai ser utilizado muito para isso. E esse conceito do para-raios, a ideia, no caso, de você estar no campo aberto e você, no caso, ficar ali como um para-raio, né? Isso em um campo aberto, vai ser utilizada para você fazer a questão 112. Então, é uma questão que conversa sobre raios, para-raios, conversa sobre descargas elétricas, isolamentos, que não é complicada, é uma questão fácil, tá certo? Essa daí foi bem tranquilo. A questão de número 13 é uma questão de você analisar, tá certo? Densidades. Então, é uma questão que também ela é fácil, porque você já tem um gráfico aqui que vai falar o volume e vai falar também as massas. Então, é trabalhar por densidade, não foi uma questão complicada. É uma questão de nível médio, tá certo? A questão 113. Mas eu vou seguir para essa outra questão aqui, que é a questão... Desce. Aqui, ó, 122. Na questão 122, eu já considerei essa questão 122 médio, por quê? Olha só, na questão 122, quando você começa a ler de novo, Bruno, quando eu estou lendo a questão 122, ele não me informa que é física, mas como é que eu vou saber de física, que é química, que é biologia? Basta você entender o cenário. Qual é o cenário foco? O que a biologia estuda? O que a biologia, no caso, se preocupa? A química, qual é o foco da química? Onde ela vai trabalhar? Onde é que ela vai estar olhando? E a física trabalha, no caso, com as leis que regem o universo, com os fenômenos a qual a gente vai analisar como tudo se comporta e funciona à nossa volta. A questão 122 aí, no caso dessa prova, é uma questão que eu estou pegando, no caso, a questão, tá certo, da prova na nossa amarela de 2020. Essa questão, achei ela de nível médio porque, primeiro, novamente, as unidades, a de aceleração, ele não colocou metro por segundo ao quadrado. A de velocidade, ele não colocou quilômetros por hora. Então, ele colocou, no caso, as unidades, trabalhando de uma maneira diferente. O problema ele foi bastante contextualizado, onde ele bota movimento uniforme variado no começo e movimento uniforme nas demais partes. E aí ele trabalha com dois assuntos ao mesmo tempo de mecânica. E a turma não gosta muito dos assuntos de mecânica, tá certo? Porque a mecânica ela é aquela corda de caranguejo, né? Isso um amarrado no outro, um assunto está amarrado no outro. O assunto de mecânica ele vai puxar movimento uniforme dentro de variado, variado dentro de força, força dentro de trabalho, trabalho dentro de potência, trabalho dentro de energia. E aí, no caso, elas misturam muito as equações e a turma geralmente se complica um pouco em mecânica. Então, uma questão de nível médio foi essa daí, 122. Eu vou pular para outra, segue aqui, ó, química, vem aqui, ó, tá certo? A parte de biologia, desce aqui, ó, uma questão com tiras, né? Uma tirinha de gaffel. Essa questão ela foi muito fácil. Por que ela foi fácil? Porque é uma questão que você novamente não precisa de cálculo, precisa análise.
você vê que Garfield vem e quando vê aqui no caso o seu dono, começa a atritar com ele e esse atrito tem eletricidade estática. Então você iria apenas analisar. Mas, como eu falei no começo do vídeo para vocês, tá certo? E a gente vai ter outras questões aí para vocês olharem. Precisa de fórmulas? Não tanto. Preciso de cálculos pesados? Não. O que é que eu preciso? A aplicação direta dos conceitos trabalhados no nosso ensino médio. Segue essa questão aí e vem para essa outra questão aqui, ó, que foi a questão de número 30. Essa daqui, aí sim. Gente, o que eu falei para vocês no começo do vídeo, nível difícil. Olha só. Antes, o problema de física no Enem, ele focava duas coisas muito importantes: geração de energia, tá certo? E a mecânica. Eu olhava a mecânica porque a mecânica é a base da nossa física. É a partir dela que a gente explica todos os outros fenômenos e como tudo ocorre, tá certo? A movimentação dos corpos. A eletricidade também é uma coisa muito importante porque é a mola da tecnologia e do desenvolvimento. A energia, a sua produção, sua transmissão, seu consumo, as energias limpas, as fontes renováveis. Então era muito cobrado isso. Mas de uma maneira muito simples, as hidrelétricas, as termoelétricas, as eólicas, como ela funciona, como ela transmite, como é que ela vai, como a gente vai utilizar essa corrente elétrica, como fazemos o uso racional, não é isso, da nossa energia elétrica, mas aqui não. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de queda d'água ou através de vapor de pressão, as pás do gerador são postas a girar em relação a um ímã. E aí começa aquela brincadeira da eletrodinâmica associada ao eletromagnetismo, tá certo? E esse problema ele vai trabalhar sobre as bobinas girando dentro de um campo eletromagnético. E ele vai dizer se o aumento da diferença de potencial da voltagem está relacionado com a velocidade dessa bobina girando, ou do tamanho do campo, ou se influencia o tamanho da bobina, se influencia a velocidade da bobina. Então vejam como vocês vão analisar. Você não vai mais analisar a geração de uma maneira mais macro. Você vai analisar a geração de uma maneira mais micro. Você vai analisar se a geração de energia, a voltagem, ela pode ser maior ou menor pelo tamanho da bobina, tamanho do campo, velocidade da bobina. Então, é uma análise mais minuciosa de uma geração de energia do que era pedido antigamente. Então, ela se tornou muito complicada através disso aí, ó, tá certo? A próxima questão, que é a 131, ela também é complicada, porque quando a gente vai trabalhar com a questão da refração da luz, tá certo? A gente olha a refração da luz pegando o índice de refração, tá certo? A gente vai analisar, não é isso? O raio que foi incidente com o raio que foi refratado, a gente vai olhar a nossa paralela normal e assim por diante. Mas a gente não olha essa questão da distribuição das cores refratada. A gente não olha a velocidade delas. Quer dizer, vai ter problemas que a gente vai analisar. Mas quando a gente vai estudar refração, a gente vê no caso, vamos supor, aqui o ar, aqui no caso a água, aí coloca aqui no caso a linha normal, aí vem aqui o raio de incidência, o raio refratado, aí a gente calcula a velocidade, calcula o ângulo de refração, mas dificilmente a gente aborda essa questão das cores. Então, eu preciso olhar a refração não só pelo índice de refração, ângulo de incidência, ângulo refratado, velocidades de refrações, mas eu preciso analisar também as cores e sua distribuição a partir da refração. Então, ela vai ficar um pouquinho complicada. Lembrando que uma boa leitura da pergunta, uma boa leitura do problema, faz com que você consiga também
a entender melhor o que está sendo pedido, tá certo? As perguntas é extensas, sim, mas ela carrega uma informação muito grande para facilitar e ajudar o teu entendimento. Você pega uma parte do que você já conhece e uma parte do que o problema vai te informando, junta para poder entender e saber o que eles querem, tá certo? Então foi uma pergunta aí também com um nível complicado. Quando a gente desce aqui, ó, para essa 133, nada mais é do que a brincadeira de condutividade, fluxo de calor, tá certo? Troca de calor. Então é um problema aí teórico simples sobre fluxo de calor, troca, mudanças de fase. Então convecção, radiação, condução não é complicado, foi uma questão fácil de análise de assunto do segundo ano, então ela foi tranquila. A questão 34, ela é de nível médio. Por que de nível médio? Porque ela vai trabalhar com pressão. É um assunto abordado na hidrostática e que muita gente não dá uma ênfase maior. E eu confesso a vocês que muitas vezes, quando a gente está trabalhando no ensino médio, a hidrostática ela é vista, mas não é abordada para muito peso no Enem. Só que a questão 34 e a questão 35, ela fala justamente a parte hidrostática. Pressão, densidade, teorema de Stephen, tá certo? Teorema de Pascal, Arquimedes, uma parte de empuxo. Então aqui você tem duas questões que trabalham a parte do setor de hidrostática. Ela é nível médio, todas duas, o nível médio, onde vocês vão trabalhar com bastante unidades, bastante informações, bastante números, como a hidrostática trabalha com conversões bastante de unidades. Então são níveis médios. Daí entra, no caso, a reta final para a nossa prova de matemática e encerra o caderno de ciências da natureza e suas tecnologias voltada para a física, química e biologia. Então, vocês percebem que a prova tem questões fáceis, aplicação direta dos conceitos, apenas analisar as informações da aplicação do que você vê em sala de aula. Nível médio, por que nível médio? Porque a gente vai trabalhar com unidades que não são usuais, informações de aplicação na nossa tecnologia e com cálculo onde eu vou precisar de fórmula de matemática. E as de níveis difíceis, por que eu achei nível difícil? Porque ele não pegou mais a física e contextualizou com biologia e com química. Ele pegou a física e contextualizou com tecnologia. Ele pegou e eu precisaria saber ressonância, saber cancelamentos de ruídos, tecnologias de fones, tecnologias de ressonância, tecnologias de pressão. Então a gente vai ver que a física parou de ficar bem mais contextualizada ainda está contextualizada com biologia e com química, mas pesadamente com a área de ciência, tecnologia, informática e engenharia. Então, turma, pega o estudo que vocês estão fazendo em cima de física, não só olhando a parte de fórmulas, a parte de equação, a parte de matemática, isso é importante, faz parte, tá certo, do conteúdo, mas também olha a física na sua aplicação da tecnologia e do nosso dia a dia. Por quê? Eles ainda vão cobrar bastante de vocês essa contextualização, vão querer que vocês saibam não só aquele básico de física, matemática, fórmula e equação, mas conhecer também a sua aplicação e aplicação no nosso dia a dia, tá certo? Então a prova ela continuou muito boa, a prova de 2020, mas diferente das provas anteriores, pela sua contextualização e pela sua aplicação. Um pouco menos de fórmula, um pouco menos de matemática e muito mais aplicação direta no ramo da ciência e tecnologia. Tá certo? No próximo vídeo eu vou analisar com vocês a prova de 2021 de uma maneira um tanto rápida, eu gostaria que fosse um pouco mais lenta, mas o vídeo fica muito extenso para vocês, tá certo? Um abraço e qualquer dúvida, coloca aí no comentário, segue lá para que a gente estude um pouco mais a nossa área de física. Um abraço!